Olá, Rodrigo. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Caminhos da Terapia, com mais um tema para poder conversar com as pessoas que estão sempre ligadinhos aí, ouvindo, assistindo o nosso podcast. Estamos na plataforma do YouTube, Spotify, Rodrigo. Maravilha, Ismael. Satisfação poder encontrá-lo aqui, né? Só lembrando, antes de a gente fazer o nosso episódio aí desse podcast, falar para a galera curtir, compartilhar e se inscrever também para receber as notificações aí quando novos episódios forem ao ar, né, Ismael? E hoje a Muito gente vai bem. falar de um tema bem leve, bem suave, mas também ao mesmo tempo instigante, né, Ismael? É, isso mesmo, um tema bem interessante. Mas antes de a gente começar a falar, Rodrigo, só lembrando aí ao pessoal que nos acompanha que episódios novos são lançados todas as sextas-feiras nas duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Todas as sextas-feiras são datas para os novos episódios serem lançados. Legal, bacana, bacana. E também falar para a galera, né, propor episódios também, né? Eu acho que isso é bem legal, assim, bem interessante. Agora, Ismael, vamos de provocação para começar bem aqui o nosso Vambora, podcast? vambora. Olha só, Ismael, o que que você acha do ponto de vista psicológico sobre os filmes de comédias românticas? É, os filmes de comédias românticas, Rodrigo. Aí nós estamos numa área polêmica, né? Polêmica Aham. não vou dizer polêmica, eles cumprem seu papel, né? Mas acredito que se a gente inspirar, ou se inspirar, né? Ou inspirar nossa vida amorosa nas comédias românticas, nós estaremos logo, logo procurando terapia. É verdade, né, Ismael? É claro que a gente fala de uma cultura do entretenimento, mas ao mesmo tempo essa cultura do entretenimento também produz padrões de comportamentos e de subjetividades. E é nesse sentido que o episódio de hoje, né, do Caminhos da Terapia, vai abordar essa questão do significado psicológico das comédias românticas. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta. Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta. E esse é mais um episódio do nosso podcast. Caminhos da Terapia. Tá. Ismael, um dos maiores produtos, né, do entretenimento adulto, né, são as comédias românticas, né? Eu acho que a todo momento, né, os serviços de streaming, as produtoras oferecem esse tipo de conteúdo que, de certa forma, como você falou, tem um papel social importante a cumprir, porque faz com que as pessoas consigam se distrair. Mas tem muita gente que costuma avaliar o seu comportamento e a sua conduta por meio desses filmes. Queria te perguntar, será que isso acontece mesmo ou é coisa só da cabeça de psicólogo que vê problema em tudo quanto é lugar, Ismael? Eu vejo o que acontece, Rodrigo. Eu vejo o que acontece sim. A gente não pode negar a influência, de um modo geral, né? A Uhum, influência que o uhum, cinema tem, o cinema norte-americano, uhum. sobretudo, e também hoje, né? O cinema brasileiro que está em alta. Nós estamos cada vez mais assistindo mais filmes e séries brasileiras. Eles Uhum. têm sobre o entendimento das pessoas e sobre o comportamento delas. É inegável isso, de um modo Uhum. geral. Uh, eu vou fazer aqui uma reflexão que não tem a ver com as comédias românticas, mas só para a gente poder fazer o entendimento dessa influência. Novelas, por exemplo, e os filmes Uhum. de ação que nós temos, Uhum. né? Americanos e as novelas brasileiras, eles têm um padrão que é aquela coisa de que você gera uma ansiedade o tempo todo naquele Isso. filme e uma expectativa de que lá no final tudo vai se resolver, Uhum. né? E tudo vai dar certo e o vilão vai ser preso, vai ser morto e tudo mais, e que as coisas vão se resolverem, né? Essa sensação eu vejo que as pessoas carregam para a vida,
de que tudo vai se resolver, de que as coisas vão se resolver de um modo muito, às vezes, mágico, né? Uhum. E as pessoas esperam por isso. Então, nesse sentido, eu estou falando de uma coisa assim muito comum, mas eu vejo o comportamento das pessoas esperando essas definições da vida, né? E a influência que tem, por exemplo, esses filmes. Agora, nas comédias românticas, eu vejo muita influência sobre as relações amorosas, Uhum. não é verdade? De certo modo, algumas delas até trazem uma certa leveza, né? Aham. E geram uma certa, digamos assim, tranquilidade um pouco maior para as relações amorosas, porque fala, por exemplo, às vezes de um modo muito cômico, dos términos, Aham. né? Uhum. E disso reorganizar para a vida, colocando uma certa leveza de que isso é comum, é normal, acontece, a gente sofre, a gente chora e a gente segue a vida e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa até interessante, né? Mas eu vejo que as expectativas sobre o que esperar de uma relação amorosa, né? O que esperar do parceiro, da parceira, isso acaba sendo para mim um pouquinho mais problemático. Não sei como é que você vê isso, Rodrigo. Muito legal isso que você está falando, porque é natural até o nosso mecanismo, vamos chamar assim, evolutivo, não encontro palavra melhor aqui, faz parte desse movimento de criar expectativas em relação a algo, né? Seja em relação à nossa profissão, seja em relação à nossa família e também relacionado aos próprios envolvimentos afetivos que a gente tem ao longo da vida, né? Então, acho que as comédias românticas exploram muito bem essa questão, mas, ao mesmo tempo, acho que, como tudo na vida tem dois lados, né? Lado positivo e lado negativo, se por um lado elas realmente nos ajudam a perceber em determinadas situações, por outro lado, dependendo das relações que a gente construa, a gente pode começar a criar parâmetros, né, Ismael? E aí cria essa dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de se entender e se perceber nesse lugar e nesse movimento, né? Então, às vezes, as pessoas confundem a fantasia com a própria realidade, né? E aí isso começa a Exatamente. atrapalhar, né, Ismael? Perfeito, Rodrigo. Porque, por exemplo, você não consegue, né? Por exemplo, de me dizer, né? Se você Uhum, sabe de alguém, de algum casal que se conheceu e teve uma grande, uma bela história de amor, e que tudo isso começou se cruzando pelo corredor ou pelos corredores de uma faculdade ou de uhum, uma escola, né? aham. Trombando um no outro e os livros caindo no chão, e ali houve um olhar fatal, alguma coisa nesse sentido, e a Isso. partir dali uma grande relação amorosa se construiu. Eu não consigo Uhum. lembrar aqui se alguém alguma vez me disse que a sua relação amorosa, né, começou assim. Então, eu Aham. acho que quando a gente vai para essas questões, aí a gente começa a perceber a diferença significativa que tem, né, entre a realidade e a ficção. Eu estou dando um exemplo, né, Rodrigo? Uhum. Uhum. Mas é isso. Pessoas muito diferentes que se apaixonam profundamente, perdidamente, coisas muito inusitadas que acontecem, e aí a gente começa a entender que se você começa a criar perspectiva, expectativas, a partir daí você pode se complicar. Exatamente, eu acho que você colocou uma questão muito interessante dos filmes, que é a coisa do clichê, né? Que é aquela. Todo filme de terror tem uma cena, todo filme de comédia romântica tem uma cena, né? E Uhum. muitas vezes as pessoas interpretam aquilo que é uma, digamos assim, uma ferramenta cinematográfica, as pessoas acham que vai acontecer na vida delas. Exatamente. Na Esse é o verdade, é só um perigo. recurso cinematográfico aquilo, né, Ismael? Uhum. Eu Esse é acho o muito. perigo. Oi, desculpa, Ismael, te interrompi. Não, sim, esse é o perigo, né? Esse é o perigo de achar que as coisas acontecerão assim, né? E a Uhum. outra coisa que eu vejo, Rodrigo, é às vezes quando as histórias românticas, né? Elas são muito
com personagens muito diferentes, Uhum, uhum. né? Então você tem lá, por exemplo, sei lá, a menina que descobriu que era uma princesa de um país onde ainda tem monarquia e encontra seu príncipe Isso. encantado, essas coisas assim muito idealizadas de certo modo que se mistura com contos de fadas, que tem muito nas comédias românticas ou coisas nesse sentido, né? Ou Aham. às vezes nessas comédias românticas mais atuais, digamos assim, né? Um grande empresário de algum ramo, né? Aham. E a estagiária, o estagiário, essas coisas talvez é que a gente precisa pensar melhor porque eu não consigo ver a realidade, né? Uhum. Copiar, né? Essa condição em que essas comédias românticas colocam os atores, né, das relações amorosas. Exatamente, exatamente. Você falou de um filme que tem bem esse perfil aí, que é o clássico, né, dos anos 90, se chamava Sabrina, né, que é bem essa Sabrina. história mesmo, a coisa. Era bem essa ideia, né? Realmente, de uma hora para outra, a personagem principal se vê herdeira, multimilionária e vivendo aquelas situações. Agora, tem um aspecto positivo da comédia romântica também, de uma série que marcou a geração dos anos 90, que foi Sex and the City, né? Que eu acho Uhum. muito interessante, por quê? Porque aquela série ela trabalha a questão das mulheres que vivem na cidade grande e não conseguem vincular dentro dos seus relacionamentos. Acho que é um exemplo positivo também dentro desse contexto. Mas a gente chega, né, a essa conclusão, né, Ismael, que muitas vezes o problema está em nós estabelecermos parâmetros irreais para uma vida real, né, meu amigo? Exatamente, Rodrigo. Eu acho que quando você consegue, né, colocar aí uma condição de aproximação com a realidade mais possível, né, eu acho que isso é bom, é legal, mas quando se distancia, né, para alimentar certos ideais, isso acaba sendo bastante prejudicial, porque as pessoas acham que isso vai acontecer com elas, né? Uhum, uhum. Ou, por exemplo, quando se apaixonam por pessoas muito diferentes, acham que isso vai ser possível. E via de regra, com raríssimas exceções, isso acaba sendo possível. Uhum. Então, é exatamente isso. Ó. A diferença entre aquilo que é apresentado numa comédia romântica e a realidade mais possível de acontecer, se a gente não conseguir entender o corte entre a fantasia e a realidade, né, nós podemos nos complicar. Exatamente, exatamente. Talvez hoje em dia também as pessoas não busquem só no cinema, né, mas possam buscar esse ideal de romantismo nas redes sociais também, né, Ismael? Acho que é muito significativo também, poderia ser abordado, né, em outros momentos, né? Quer dizer, Uhum. a gente estabelece padrões idealizados, né, de comportamentos, de condutas, né, meu cara? Pois é. Se apaixonar por perfis, Isso. né, das redes sociais Uhum. e sem conhecer, né, efetivamente quem são as pessoas. Isso pode ser também um grande problema, né? Por quê? Porque o perfil montado, ele é necessariamente mais idealizado. Ali não Uhum. está tudo sobre aquela pessoa, ali está aquilo que aquela pessoa quer mostrar e como ela quer ser vista. Não necessariamente tudo sobre ela. E isso é um grande dilema. E eu acho Rodrigo, que tem uma coisa muito legal, né, Ismael, que aos poucos, e eu acho que a terapia ela ajuda a gente a se perceber nesse lugar, né? O que que acontece? Nós temos momentos da nossa vida em que nós nos entregamos muito forte às idealizações, né? Só que à medida que a gente vai construindo as nossas experiências, vai se conhecendo no campo psicoterapêutico, a gente vai percebendo que, claro, não é que essas idealizações não sejam importantes, elas são, mas elas não são o único caminho, não são a única ferramenta. E a gente vai entendendo o mecanismo das coisas, né? uhum, Então, acho isso muito legal de como a psicoterapia ela vai nos auxiliando a sair desse campo idealizado e ir para um outro movimento
muito mais sadio, muito mais tranquilo, que é o movimento de aceitação da vida como ela é, né, Ismael? Perfeito. E, claro, com os dilemas que a vida traz, né? Quer dizer, a vida das relações amorosas, ela traz seus dilemas, ela traz suas Aham, dificuldades, né? sim. E são dificuldades, às vezes, de convivência, de compreensão diferente, né, Uhum, da realidade, de planos diferentes que, para se harmonizarem, ambos precisam conseguir conversar muito sobre isso, para que uhum, possam ceder numa medida em que não se sintam muito mal, né? Porque uhum, precisam convergir os seus projetos pessoais com esse projeto de relacionamento, e tudo isso implica em muita conversa, muito entendimento, em que você vai amadurecendo aos poucos também, né? Em uhum. que o outro vai amadurecendo com você, e, e as dificuldades vão sendo colocadas e vão sendo resolvidas. Claro, esse é um caminho que é o caminho das relações amorosas. É meio mágico, né? Quando você vê isso nas comédias românticas, as coisas são Sim. resolvidas de modo muito mágico. De repente, lá, né, no final do filme, realmente ele percebeu, ou ela percebeu o quanto ama o outro personagem, saiu correndo, largou tudo e foi lá Aham. e ficaram juntos e deu tudo certo. É mais ou menos assim, né? O final sempre tem uma ruptura e uma aproximação muito mágica e muito bonita. E as relações concretas, reais, né? Você constrói elas, mas tem toda uma dificuldade em construir relações, né? Em conseguir ter reciprocidade, em considerar o outro, se considerar, né? Tem que ter muito diálogo, muita conversa. E isso não é um ato final de uma cena que resolve a relação amorosa. Na comédia romântica é assim que as coisas acontecem. E não só o fato de construir as relações, mas manter também, né? Porque Sim. é aquela coisa, nem todo dia vai ser um mar de rosas, nem todo dia tu Uhum. vai dar tudo certo no teu relacionamento, nem todo dia você vai se envolver com uma pessoa que vai transformar a tua vida, nem todo dia as coisas vão dar certo, né? Tem dias nublados, tem dias chuvosos, tem dias em que o relacionamento não vai operar da maneira como você esperava. E isso é o que faz da vida algo maravilhoso, né, Ismael? Pois é, sim, exatamente. Com seus desafios e suas maravilhas, né? É Uhum. interessante uma coisa, Rodrigo, só para a gente poder Sim. fazer uma brincadeira aqui com essa coisa da comédia romântica, que é o seguinte: já percebeste que nas comédias românticas, Uhum. os dilemas e as dificuldades que às vezes se colocam, né, para a relação amorosa, sempre Uhum. são dificuldades e dilemas que na vida concreta são muito mais fáceis de serem resolvidos e que na Sim. comédia romântica vira o grande abismo da relação. Vou te dar um Uhum. exemplo que acontece muito Uhum. nas comédias românticas. Então, são equívocos, né? Uhum. O sujeito disse que iria lá na casa da pessoa, né, Uhum. que ele amava, e aí aconteceu um imprevisto no trabalho e ele não foi. Daí houve uma ligação equivocada, daí uma interpretação de que ele estivesse num outro lugar, e aquilo Uhum. vira uma ruptura, né? Sem que as pessoas tenham culpa, né? E isso na vida real é o mais fácil de resolver, porque se não há culpado, se foi uma série de equívocos, você consegue Aham. mostrar que são Uhum. equívocos, né? Uhum. Agora, é aquilo que na comédia romântica separa as pessoas. Uhum. Não é nem aquilo que elas fazem que prejudica o outro, é aquilo que o enredo do filme coloca, né? São Eu os acho eventos interessante. adversos, né? São os eventos E adversos. na vida real isso é o mais fácil de se resolver. Uhum. Exatamente, exatamente. Teríamos bastante assunto sobre isso. Acho que a ideia foi essa mesmo, né, Ismael? Trazer uma provocação, uma leveza também, para que as pessoas Uhum. percebam que o Caminhos da Terapia também aborda temas do cotidiano e questões que estão muito próximas a nós, né, Ismael? Exatamente. São temas do cotidiano, só que na terapia, o que nós temos são os temas do cotidiano. As pessoas trazem para a terapia as suas Isso. vidas, né? Os seus acontecimentos, as suas relações amorosas, né? As dificuldades nos seus trabalhos, as suas dificuldades familiares.
Esse é o conteúdo da terapia, né? Uhum, Então, nós estamos falando daquilo que é o conteúdo que as pessoas trazem para a terapia. uhum. Exatamente, é isso mesmo. Gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, né, no nosso projeto, que está sendo muito legal a participação de todos. E as plataformas, né, Ismael? Quais são as plataformas que nós estamos mesmo? Nós estamos no YouTube, no Spotify, Caminho da Terapia, nessas duas plataformas. Legal, legal. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Até a próxima, Rodrigo, o pessoal todo aí que nos assiste, que nos ouve, estamos aí sempre à disposição. Um grande abraço e logo voltamos com mais episódios do Caminhos da Terapia.